E o capítulo 138 do livro Mensagem aos Jovens com o nosso grande amigo Davi. Então, é contigo, Davi. Muito obrigado aí por ter aceito o convite também, para passar para a gente. E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai estudar o capítulo 138. É um capítulo que é ele é um capítulo importante para a gente, né? Tanto como para a gente entender, né, o que Cristo fez por nós, né? Como também para a gente receber conselhos de Deus sobre é, o, o que devemos fazer em cada situação. E alguns conselhos para nossa vida em relação a o primeiro parágrafo, e depois eu vou pedir para outra pessoa ler o segundo, pode ser? Então, vamos lá. Nossa vida pertence a Jesus. Ele pagou um altíssimo preço e intercede perante o Pai como nosso mediador, rogando não como um suplicante, mas como vencedor, que reclama aquilo que lhe pertence. Eu acho isso muito forte, né? Porque Jesus, ele não, tipo, pede, por favor, Senhor, né, me dá eles, porque eu morri, por favor, né? Não, ele reclama a gente, né, como um prêmio, né? Então, isso quer dizer que toda a, todo o sofrimento que ele teve aqui na Terra não foi em vão. Ele sabe que tem pessoas que estão valorizando isso. E isso é muito importante para Deus, né? Ele vai falar mais aqui. Acho que aqui mais para frente vai falar isso. Então, nós devemos valorizar esse sacrifício de Jesus, né? Porque é um sacrifício que teve muita abnegação e muito sofrimento, né? Nossa, eu não vou ler todo o parágrafo, porque o capítulo é grande, eu sei que vai querer a gente comentar, então eu vou ler ah, uma outra parte aqui. Uma vida jovem é uma oferta preciosa, o mais valioso presente que pode ser oferecido a Deus. Tudo que você todas as habilidades que possui, são um sagrado propósito que Deus lhe confia para devolver a Ele novamente em uma oferta voluntária e santa. Bom, isso é também muito sério, né? Isso quer dizer que a gente, né, tem essa habilidade, qualquer que seja a habilidade, né? Seja de cantar, de falar, de tocar um instrumento ou qualquer outra coisa. Deus nos deu essa habilidade. Não tem como Deus não ter dado a habilidade para gente. Né? Cada ser humano tem uma habilidade, né? Não tem ninguém que não seja bom em alguma coisa. Então, a gente tem que trabalhar isso, né? E no final entregar isso para Deus de novo, né? E um exemplo que eu acho interessante é quando um ourives recebe uma barra de ouro, vamos dizer, né? Um ouro, né? E aí é pedido para ele fazer tipo alguma coisa com aquilo, uma pulseira, um anel, alguma coisa do tipo. O ouro em si ele é valioso, né? Ele tem o seu valor, mas ele trabalhado e ele feito de forma artística tem muito mais valor, né? Então, é a mesma coisa, nosso talento deve ser feito com a seguinte forma: Deus nos deu talento, mas o nosso talento está bruto ainda. A gente não aperfeiçoou o nosso talento. Então, quando nós aperfeiçoamos nosso talento, nós vamos estar entregando a Deus um serviço muito melhor do que Ele nos deu. Então, é uma forma de agradecer a Deus, né? É isso. Eu não vou ler o restante, porque é grande o parágrafo, mas alguém tem algum comentário a respeito dessas coisas que foram ditas aqui nesse parágrafo?
Se não tiver ninguém, eu vou continuar, tá ok? Davi, eu acho que não tem nenhum comentário. Acho que pode continuar, então. Davi, tá nos escutando? Caiu? Não? Desculpa, Enzo. Voltou? Eu dei uma interferência aqui. Desculpa. Não tem problema. Mas, sim, eu voltei. Mas então, já que não tem ninguém para comentar, alguém gostaria de ler o segundo parágrafo? Posso ler? Ok, então. Segundo parágrafo, né? Isso, há muitas coisas, até ter vantagens. Ok, então. Há muitas coisas que exigem o tempo, as afeições e a força do jovem. Satanás reclama a juventude como sua propriedade. Um grande número atribui a ele toda a habilidade, todo o talento que possui. O mundo quer o seu coração jovem, mas esse coração pertence àquele que o salvou. Se for entregue ao mundo, será enchido de preocupação, tristeza, esperanças frustradas. Se tornará impuro e corrompido. Seria o pior tipo de roubo dar ao mundo as afeições de seu coração e serviço porque pertencem a Deus. Você não pode entregar o coração à busca dos prazeres e ainda ter vantagens. Obrigado, Enzo. Essa última frase aqui eu achei muito interessante, porque fala, você não pode entregar seu coração à busca de prazeres e ainda ter vantagem nisso. Então, isso quer dizer o quê? Que se você entregou seu coração aos prazeres, ao mundo, que os prazeres são o mundo, né? Você não consegue ter vantagens nisso. Então, tipo, você está querendo o apoio de Deus, uma bênção de Deus, e está buscando prazeres do mundo, então você nunca vai ter esse apoio de Deus. Você não consegue ter vantagens e fazendo coisas erradas, né? Então, isso é muito... É sério, né? Porque você... tu pode, por exemplo, fazer alguma coisa correta, né? Tentando buscar algum favor de Deus ali, mas você vai ver tua vida, você tá completamente errado, né? Você não tá, tipo, vou usar um exemplo, né? Você tá assistindo filme, ou você tá, sei lá, indo em locais que não são corretos e tal. Então, tudo isso contribui para o seu desenvolvimento espiritual, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Alguém tem algum comentário com relação a esse parágrafo? Eu acho interessante essa questão, Se tiver, porque também. opa, Sim. Deus ele tem me mostrado algumas coisas e eu confesso que há um ano atrás, né, eu não imaginaria isso, que o cristianismo era isso e tudo mais. Mas quando a gente vai para a Bíblia, pessoal, a gente entende que a Bíblia nos mostra que o cristianismo ele é a entrega total do eu, né? Lucas 9:23, se vocês puderem abrir a Bíblia, diz. É um versículo muito famoso, eu creio que vocês lembrem dele, mas Jesus diz o seguinte, em Lucas 9:23, fala exatamente sobre a entrega do eu, né? Que é eu creio que seja o âmago de todo o Mensagem aos Jovens, diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga. A Bíblia fala que somente em Jesus nós podemos ser salvos. E Jesus fala que somente pode chegar a ele aquele que negar o eu completamente dia após dia.
Então, a única maneira de você ser salvo, né? Não que isso seja salvação pelas obras, mas as obras testificam que você está em Cristo. A única maneira de você ser salvo é mediante a negação completa do eu. E eu tinha essa dificuldade, né? Eu orava e tal, um bom tempo considerável por dia, estudava a Bíblia, mas eu não havia entendido isso ainda, a questão da negação do eu. E eu estava pecando muito na questão do telefone, por exemplo, né? A perda de tempo. No Instagram, essas coisas assim, que são uma grande arma de Satanás, né? Ele onde fala que é pecado perder tempo. E se você só pode chegar a Jesus negando a si mesmo por completo, então eu precisava largar aquilo. Nem que fosse por 5 minutos, eu estaria deixando de negar o meu eu por 5 minutos. Entende? Então, Jesus ele foi me mostrando isso. E tem um verso da Bíblia que diz assim, que falou muito ao meu coração também quando eu meditei nele, em Colossenses 3:23, que fala assim, olha, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo é que estáis servindo. Ou seja, o nosso corpo é de Cristo, o nosso tempo é de Cristo, né? São os princípios de orientação, esse é o nome do capítulo. Toda a orientação, todo o seu ato deve ser para Cristo. Eu achei isso muito interessante e eu creio que esse é o tema principal da vida cristã. O segredo da vida cristã não é oração, não é estudo da Bíblia, é entrega total do eu. E a entrega total do eu envolve, aí sim, oração, estudo da Bíblia, porque quando você entrega totalmente seu eu a Cristo, você deixa de fazer as coisas que fazia, você deixa de comer as coisas que comia, deixa de pensar as coisas que pensava, né? E todo o seu eu é renovado segundo a imagem de Jesus. Eu achei isso muito interessante. Obrigado, Jorge, pelo seu comentário. Eu achei interessante o comentário que tu fez com relação ao Instagram. Eu não sei quando você tem TikTok, né? Mas TikTok é só para ver besteira, né? Não tem nada muito, não tem nada de bom no TikTok, no sentido de útil, né? É uma coisa ou outra, mas que não precisa, né? E o interessante é que vídeos que são edificantes, você não tem perda de tempo com eles, né? Então, tipo, vamos assim dizer, vídeo de palestra, pregação e algumas outras coisas, tu não tem que tu não perde tempo com isso, né? Isso é um acréscimo. Mas o interessante é que quem criou o TikTok foi a China. E a China, assim, a maior parte da população é jovem. E o TikTok foi criado, na verdade, para ter vídeos úteis. Então, lá na China, os vídeos do TikTok são vídeos úteis, tipo como fazer um trabalho, emprego, obedecer, filhos obedecendo pais e tal. Não é piada, nem coisas engraçadas como os vídeos do TikTok aqui no Brasil, né? E também coisas imorais que tem, né? Então, os chineses, eles prezam pelo desenvolvimento da nação deles. Então, tipo, eles não querem que os filhos deles fiquem viciados em vídeos desse tipo. Eles não querem que eles perdam tempo com isso. Então, eles não colocam vídeos instrutivos, educativos e ótimos e bons. Mas, já para o povo brasileiro, eles colocam esses vídeos, tipo, só para encher linguiça, sabe? Que não vale nada. E essa é a grande arma de Satanás, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte: o que vai realmente me edificar eu vendo um vídeo ou simplesmente eu assistindo um shorts, por exemplo? Será que isso vai me edificar? Será que esses segundos que eu gastei aqui, que eu vou gastar melhor, né? Vão ser para a glória de Deus ou não vão ser para a glória de Deus? Né? Então, a gente tem que pensar seriamente nisso, né? E pensar,
será que realmente está glorificando a Deus? Será que não estou perdendo meu tempo? Né? Isso são coisas que vão refletir na nossa vida. Pode ser daqui 20 anos né? Ou daqui a pouco. Então, a gente pode pensar nisso, tem que pensar nisso, né? Frequentemente. É isso. Alguém tem mais algum comentário a respeito? A gente pode passar para o próximo. Eu tenho um comentário rapidinho para fazer nessa pergunta. Mas eu estava estudando esse capítulo e eu achei muito interessante o fato de que a gente deve sempre levar em consideração que Jesus, ele é o nosso maior exemplo. E analisando a vida dele, nos mínimos detalhes, a gente consegue perceber que ele sempre procurava a utilidade na vida dele, ao invés de ficar. Aqui a gente tem uma expressão que se chama, assim, haver navios. Então, esses dias a gente estava estudando, inclusive, sobre recreação, sobre coisas que a gente pode fazer para que a gente não esteja cansado ali, para algum momento que a gente descanse, mas de acordo com os princípios divinos. Então, eu achei muito interessante, até porque a primeira frase que a Ellen White coloca aqui nesse capítulo é: nossa vida pertence a Jesus. Então, esse que deve ser o nosso foco, o nosso objetivo nessa questão de que nós devemos ser úteis e não nos render à futilidade, e isso é devido à nossa abnegação, né? Porque o nosso eu vou confessar que não é ser útil, não é fazer o que Cristo quer que eu faça nesse momento, é ficar fazendo outros tipos de coisa, mas nós devemos ser abnegados para o nosso próprio eu e que a gente possa ter Cristo sempre como nosso alvo, nosso objetivo, para que assim a gente possa desenvolver o nosso caráter dia a dia. Né? É exatamente isso, né, Isadora? Tu tem realmente, é isso aí. Alguém tem mais algum comentário a fazer? Se não tiver, eu vou passar já para o próximo parágrafo. Bom, já que ninguém tem nada a fazer como no comentário, eu vou começar lendo aqui o terceiro parágrafo. Então, o inimigo da justiça tem todo tipo de prazer preparado para os jovens em todas as circunstâncias da vida. E elas não se apresentam apenas nas grandes cidades, mas em todo lugar habitado por seres humanos. Satanás gosta muito de prender os jovens em suas fileiras como soldados. O arqui-inimigo sabe bem com que material tem que lidar e tem exibido sua sabedoria infernal em inventar costumes e prazeres que se separam as afeições dos jovens. Então, Satanás ele sabe com que ele está lidando. Ele não é um marinheiro de primeira viagem que ele não sabe como é que ele vai seduzir um jovem. Por exemplo, ir para o mundo das drogas, ir para o mundo da bebida, mas o problema é que ele não bate de uma vez assim e fala assim, você quer beber? De uma vez, não. Ele vai levando aos poucos, então a pessoa nem percebe que está sendo levada a tal pecado daqui, tipo assim, há 2, 3 anos, né, que ela vai estar bebendo, fumando e usando droga, né? Isso é um exemplo muito clássico de jovens, né? Porque tem tantos jovens que se metem com esse tipo de coisa, mas nunca é uma coisa tipo assim, pum, acabou.
usou a primeira vez droga e foi tipo, de primeira, não. Satanás vai levando você de ponto em ponto. Primeiro é amizades erradas, primeiro é lugar errado, depois amizades erradas. E aí depois tem outras coisas, tipo, vamos fazer uma coisa errada aqui, vem fumar. Aí no final você já está tão afundado nisso que usar a droga para você não vai ser nada demais. Então, essa grande estratégia de Satanás contra os jovens, né? E de pouquinho em pouquinho enganando para que eles não consigam ver que eles estão caindo. Porque, tipo, se hoje chegassem para um menino, um cara tipo, que é cristão, né? E oferecessem um pacote de fumo para ele ia, claro que ele ia rejeitar, ele não ia aceitar. Mas se for de pouco em pouco, provavelmente, quase certeza, que se ele não tomar cuidado com o tipo de amizade, o tipo de lugar que ele está, ele vai cair nessa senhora. Então, fica uma advertência para a gente aqui, né? Devemos lembrar o que Satanás fez, né, todo esse tempo contra os jovens, ele não muda a receita, né? Então, devemos ficar sempre atentos a isso. Alguém tem algum comentário a respeito disso? Eu tenho. Vocês, né, disseram sobre Pode falar. as atuações de Satanás, né, na vida física. Ele também sabe muito bem atuar na vida mental, emocional e espiritual. Isso é evidente. E eu aprendi muito sobre a atuação de Satanás na mente dos jovens. E principalmente passei por esses desafios. Mas graças ao Senhor conseguimos, pelo poder dele, vencer. Mas o que eu aprendi nessa minha jornada foi que ele sabe muito bem entender a mente dos jovens e, digamos que, levar cativo, mesmo sem ter relações com pessoas mundanas, mesmo sem ter a atuação de fazer coisas erradas, que, entre aspas, a gente considera grave, mas Satanás, ele sabe que não há distinção de pecados e nisso ele prende a mente dos jovens e nós achamos que não é nada demais. E exemplo disso é quando a mente dos jovens é presa a entretenimento e mídia. Nós vemos muito isso. Eu estou lendo um livro, ele está ali, eu não vou pegar para não pegar muito tempo. Mas esse livro, a abordagem dele é muito didática com perguntas e respostas. Cada pergunta é sobre entretenimento e mídia e as respostas são baseadas no livro de Ellen White e também nos manuais da igreja. E eu vejo claramente que qualquer coisa que remeta a essas coisas de entretenimento e mídia ativam muito bem a mente. E Satanás a utiliza para, digamos, entorpecer a mente de Deus e servir como um eclipse. E a nossa mente fica ofuscada para receber as revelações de Deus. Isso é muito sério. Né? Podemos perceber e tomar muito cuidado com isso. Obrigado, Francisco. Realmente é isso que tu falou, né? Alguém tem mais algum comentário a fazer? Posso comentar? Pode Sim, comentar, sim. pode Bom, comentar. o meu comentário não é bem sobre o que está falando aqui, mas é do primeiro comentário que o Davi Querubim fez, né? Que ele acabou citando a China, né? Aí é só uma curiosidade que eu só pesquisei a data aqui para eu não trocar as datas, mas a economia da China, ela tem passado por dificuldades, né? Porque os jovens que estão lá, eles geralmente não querem ter mais filhos. E o que eles estão sofrendo? Eles estão sofrendo com o envelhecimento da população. E por causa de quê? Por causa da política do filho único, que foi implantada em 1979 na dinastia de Jiang Xiaoping. Então, até hoje, eles sofrem com
por causa dessa implementação, que até hoje em algumas províncias, para você ter um segundo ou terceiro filho, você tem que pagar como se fosse um imposto, porque você está tendo mais um filho. Aí algumas províncias abrem mão, porque, exemplo, se seu primeiro filho for uma menina, então você pode tentar ter um menino, porque eles também têm essa questão de ter filho e não ter filha. Então, é só uma curiosidade, assim, para saber como que está a China nesse meio tempo. E também eles são muito inteligentes, né? Tem alguns vídeos curtos que eles mostram de plantação, de como plantar certas frutas. E tem certas frutas lá que eu fiquei encantada, que parece um tipo de manga, mas é uma manga parece que é diferente da nossa. Então, eles são muito, muito inteligentes também. Mas aí só para ter esse ponto histórico também sobre a questão da China. Muito interessante, Helena, muito interessante. Eu já conheci essa lei aí do filho único, é complicado mesmo, né? Satanás, ele quer tirar Primeiro ele quer tirar a autoridade dos pais sobre os filhos, né? Depois ele quer eliminar as famílias. É complicado. Aconteceu um negócio desse assim, né? Alguém tem mais algum comentário para fazer sobre essa parte do capítulo? Bom, já que ninguém quer, eu vou ler aqui, eu vou ler todo esse parágrafo aqui, porque ele é muito importante, né? Parágrafo e subtítulo ao mesmo tempo. O prédio. É o quarto parágrafo, contando parágrafos, do primeiro subtítulo. A lição do pródigo foi dada para o ensino dos jovens. Em sua vida de prazer e condescendência pecaminosa, ele gastou a herança numa vida desregrada. Acabou sem amigos e em um país estranho, mal vestido, faminto, desejando até mesmo comida dada aos porcos. Sua última esperança foi encontrar arrependimento à casa de seu pai, onde foi recebido, perdoado e novamente aceito pelo pai. Muitos jovens estão fazendo como ele, vivendo uma vida descuidada, amante dos prazeres, esbanjadora, abandonando a fonte das águas vivas, do verdadeiro prazer, cavando para si poços rachados, que não podem retirá-lo. O interessante é que duas coisas aqui, né? Primeiro, o filho pródigo, ele tinha uma ideia errada a respeito da vida, né? Ele tinha uma ideia do tipo, meu pai quer me proibir, meu pai quer tirar as minhas oportunidades de vida. Então, quando ele decidiu ir embora, ele estava meio que falando pro pai assim, pai, eu não quero mais seus conselhos, eu não quero que você mande em mim mais, né? Para ele, o pai mandar nele seria tipo uma humilhação. Por que uma humilhação, né? Ele se sentia desse jeito, né? Ele achava que o pai dele, tendo autoridade sobre ele estaria tirando a felicidade dele, estaria tirando a vida dele, né? Então, estaria estragando, proibindo. Então, é uma coisa muito complicada que hoje os jovens, né, têm tendência a fazer, né? De achar que os pais estão monopolizando eles. E isso é errado, porque os pais querem o nosso bem. Por mais que eles estejam errados, Deus abençoa quem obedece os pais. É claro que se teu pai mandar você fazer uma coisa absurda, você não vai fazer, né? Nem que seja uma coisa mínima, mas que seja uma coisa ilícita por Deus, você não deve fazer. Você deve respeitar teu pai e tua mãe, né? Eles são seus pais, Deus deu autoridade, conferiu autoridades a eles, né? Tipo, nós devemos respeitar nossos pais como nós respeitamos a Deus. É isso que a senhora vai te falar, em poucas palavras, né? Então,
a segunda... Desculpa, gente, porque passou uma pessoa gritando aqui. Mas a segunda coisa que eu acho interessante é que quando ele decide voltar para casa, o pai dele aceita ele de volta, né? E é claro que essa palavra parábola foi inspirada no que Jesus faz, né, com o pecador. Então, o que acontece é o seguinte: se nós estamos aqui hoje e a gente peca, né, a gente tem um advogado, o Pai que é Jesus Cristo justo, né, que é o versículo, né? Então, nós temos como pedir perdão, nós temos como sair e falar, não quero mais isso, e voltar a Deus, Deus vai nos receber. Do jeito que nós estamos, mas sim com o pecado confessado e abandonado, né? Deus nos aceita de volta. E isso é uma coisa muito bonita, porque se Deus não nos aceitasse de volta, porque falasse, bom, como o ser humano faz hoje, tipo, você me traiu, você me desobedeceu, então daqui para frente eu vou te infligir uma penalidade, tipo, como a prisão hoje, né, para quem tipo, mata, rouba, né, e faz qualquer outro crime. Se Deus infligisse uma penalidade dessa na gente, como é que nós estaremos hoje? Não teria mais ser humano nenhum vivo, né? Então, Deus tem muita misericórdia, né? E essa misericórdia de Deus tem fim. Esse é o problema. Então, se ela tem fim, a gente tem que saber o fim dela, para a gente não chegar até o fim e chegar até o fim dela e acabar se dando muito mal, né? Alguém tem algum comentário? Alguém tem mais algum comentário para fazer? Senão eu vou passar para o próximo. O que eu achei interessante desse parágrafo é que diz que muitos jovens estão fazendo como ele, né, como o filho pródigo, que estão vivendo uma vida descuidada, amante dos prazeres, uma vida dissipada, que eles desperdiçam tempo, é, desperdiçada em sentido geral, eles abandonam a fonte de águas vivas, que é Cristo, que também eles abandonam assim também a fonte do verdadeiro gozo. E assim eles cavam cisternas rotas, que essas cisternas rotas são cisternas que elas são rachadas, que normalmente vaza a água dela. E dentro dessas cisternas não tem água potável. Ou seja, aqueles jovens que estão vivendo uma vida descuidada, mas de prazeres dissipada, eles estão cavando cisternas rotas, que são essas cisternas que não têm água potável. Então, porque a nossa cisterna precisa ter a água da fonte viva, né, que é de Cristo. E nós não devemos cavar as cisternas rotas, que é incapaz de reter as águas. Desculpa, gente, que tava um barulho alto aqui atrás aqui, não dava para falar. Mas é isso mesmo que tu falou, né, Gustavo? E a gente tem que pensar bastante nisso. Alguém tem mais algum comentário? Se não tiver, eu vou
Seu áudio está desligado, Davi. Gente, desculpa. Eu falei muito aqui, né? Mas eu falei que eu não vou ler o terceiro parágrafo todo, tá? Eu vou ler só dois trechos aqui que eu acho interessante. Se alguém quiser comentar algum outro ponto do parágrafo, fica à vontade, ok? Primeiro eu vou ler o convite de Deus. Atinge a cada jovem. Meu filho, entregue-me seu coração, e eu o conservarei puro e satisfarei os anseios dele, com a verdadeira felicidade. Isso é interessante, é bonito e é sério ao mesmo tempo. Porque Deus fala o seguinte: me dá teu coração. E aí ele vai conservar ele puro e vai satisfazer os anseios dele com a verdadeira felicidade, não o que o mundo dá. Tem até aquela música, né, que fala que eu te dou essa paz, mas não como o mundo dá, né? Então, Deus ele vai dar a verdadeira felicidade. Não vai ser fácil, né? Mas você vai ter felicidade, né? Eu pergunto uma coisa: vocês acham que quem estava morrendo queimado na fogueira estava feliz? Ele tinha paz. Ele também tinha felicidade, a verdadeira felicidade em Deus. Mas ele não tinha o que o mundo dá, aquela coisa de pular, gritar e, né, se divertir, jogar e, né? Não, é uma coisa que normalmente você vai estar passando por uma dificuldade e se sentindo feliz, né? Pelo que Deus te deu, por essa felicidade que Deus te dá. Então, uma felicidade muito diferente do que o mundo dá para nós. Então, é um ponto para a gente refletir, né? Pensar se realmente vale a pena ter a felicidade do mundo ou de Deus, porque a do mundo é passageiro, né? Mas de Deus não, a gente está feliz em todos os momentos, né? Tanto na tristeza como na felicidade, em coisas boas, né? E o segundo que eu gostaria de ler é: quando os companheiros insistem para que você siga os caminhos do vício e da loucura, e todos o rodeiam e o tentam esquecer de Deus e destruir as habilidades que ele lhe confiou, depreciar tudo o que é nobre em sua natureza, fique firme. Lembre-se que você é propriedade do Senhor, comprada por alto preço. O sofrimento e a agonia do Filho de Deus. Isso é muito sério. E ela fala que fique firme, né? Então, aqui já falou aqui atrás sobre as habilidades, né? Que nós devemos usar as habilidades para a glória de Deus e aperfeiçoar elas. Então, aqui ressalta isso, que o inimigo vai tentar destruir nossas habilidades. Ele vai tentar deixar com que nossas habilidades vão por água abaixo. Um exemplo muito bom, como eu disse atrás, da bebida e das drogas, né? Isso destrói a mente, isso destrói o corpo e, sabe, desgraça com a pessoa toda, né? Uma parte da minha vida, tipo, acho que uns 3 anos, eu fui com meus pais fazer trabalho missionário. Toda semana fazia numa clínica de dependentes químicos e a vida das pessoas estava toda desgraçada por conta das drogas, sabe? Tinha gente que não conseguia nem se mexer direito, né? Não conseguia falar. E o interessante é que a palavra de Deus cura, né? A primeira vez que a gente ia, quando essa pessoa chegava, ela estava muito mal, né? Como eu disse, não conseguia falar, não conseguia nem se mexer direito. A segunda vez eu já estava um pouco melhor. A terceira já estava falando, andando, fazendo comentários e muitas vezes até querendo batizar. Então, é complicado, né? É claro que isso abrange qualquer coisa, não somente bebida e droga, mas qualquer coisa que venha colocar a nossa salvação em perigo, né? Agora, alguém tem algum comentário a respeito disso? O que eu quero comentar, na verdade, é um trecho que está no parágrafo acima, que diz assim, ó: o puro gozo não avilta nenhum dos dons de Deus. Pecamos contra nosso próprio corpo e pecamos contra o Senhor, quando buscamos prazeres que dele separam as nossas afeições. Os jovens devem considerar que são postos no mundo para uma prova,
a ver se tem caráter que os habilite a viver com os anjos. Eu acho esse texto chamou muito a minha atenção porque ele fala de um dos pontos do objetivo do porquê que nós estamos aqui, né? Porque nós falamos que o nosso objetivo é dos nossos objetivos é resplandecer resplandecer o caráter de Cristo e pregar também para as pessoas, levar Deus para as pessoas, mas também um dos nossos objetivos é de construir um caráter que nos permita habitar com os anjos celestes. Esse é o meu comentário. Obrigado, Lênin. Isso é exatamente o que tu disse, né? Alguém tem mais algum comentário a fazer sobre essa parte do capítulo? Fazer Se mais não tiver, a gente pode fazer. Quanto mais comentário, melhor. eu achei muito mesmo interessante o convite de Deus, né, para entregar o coração e a conservação do coração puro, né, que Deus falou aqui no convite, no início desse tópico, e também na fidelidade. Ele falou aqui no segundo parágrafo desse tópico, de que quando acontecerem essas coisas de pessoas que possam influenciar para o mal, ele disse, fique firme, seja fiel. E isso, eu vendo aqui ao redor, eu vi um livro que estava aqui em cima, é isso daqui, ó. E o Caião ao teu lado. Eu não sei quem já leu, já viu. Ele é um livro excelente. Eu só li 5 capítulos. Eu já li, uma vez esse livro. Muito bom, né? Eu sei. Eu li 5 capítulos até agora. Né? E está sendo incrível. Eu já devo ter lido ele umas 15 vezes. Ele é muito interessante, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. E eu lendo, eu vi a fidelidade desse casal de Elaine Russell e Frank Russell. É incrível a fidelidade que eles mantêm para com Deus. Né? Isso me lembra bastante a história também de Desmond Doss. Né? E, então, seguindo o exemplo, né, dessas pessoas, dessa família, possamos ser fiéis ao Senhor até o final. Porque também aqueles que são fiéis às pequenas coisas também são fiéis nas grandes. Sempre comentário. Obrigado, Francisco. Alguém tem mais algum comentário a fazer sobre esse subtítulo? Bom, já que ninguém tem, agora eu vou ler o último subtítulo. A gente tá bom, né? O tempo tá correndo, então é bom a gente já, já ir terminando. As misericórdias de Deus nos cercam a cada momento. E seria proveitoso considerar como e de onde provém as bênçãos de todo dia. Então a gente deve perceber, né? As misericórdias de Deus nos cercam a cada momento. Quer dizer, a gente poderia estar morto, tipo, se acontecer da gente escorregar e cair da cadeira, bater a cabeça e acabou. Mas sempre as misericórdias de Deus estão, né, se renovando. É claro que não é só com relação à vida, mas a tantas coisas que a gente não tem nem ideia, né? Eu não vou ler todo porque o tempo está correndo, então eu vou ler as partes que eu achei mais interessante. Considere as glórias das coisas de Deus na natureza e permita que o coração se encha de gratidão ao doador.
há no livro da natureza estudo proveitoso para a mente. É uma coisa que também eu achei muito relevante, que a gente tem que ter gratidão, né, ao doador da vida. Isso quer dizer que, qual que é a definição de gratidão? Alguém gostaria de falar qual que é a definição de gratidão? Não precisa ser um dicionário, mas só fala aí. O que significa gratidão? Grato por algo que foi dado. Sim. Então, se você é grato que foi dado, você é grato por algo que foi dado a você. Então, se você é grato por alguma coisa, você não vai querer estragar essa coisa, certo? Então, tipo, se você ganha um presente de aniversário do teu pai, você não vai querer estragar, porque você está grato a ele, você não vai querer arrebentar a coisa, estragar, né? Não vai. Então, é a mesma coisa. Se a gente é grato a Deus por ele ter dado a vida a nós, isso quer dizer que a gente não deve ter o maior cuidado com a nossa vida, também deve tomar cuidado também com o que nós vamos fazer com ela. Porque eu acredito que se você ganhar um presente especial do teu pai, ou da tua mãe, de algum parente, ou de uma pessoa que você estima muito, eu acredito que você não vai deixar ele em qualquer lugar, você não vai deixar ele com qualquer pessoa, talvez você não vai nem prestar para ninguém, para não quebrar, não acontecer nada, né? Então, a mesma coisa com a nossa vida e com a nossa saúde, né? Nós não devemos, então, deixar de qualquer jeito, nós não devemos esbanjar, né? Se chegar ao limite com as coisas, né? Tipo bebida, droga, vícios, e mentalmente também. Mentalmente é o que mais afeta, né, o ser humano, nem tanto físico, mas sim mental. Né? Muitas pessoas com depressão, você vai ver o que elas fizeram, né? Tipo, muitas delas tiveram casamentos que não deram certo, porque se envolveram com pessoas erradas, no momento errado, né? Outras tiveram depressão porque caíram em, tipo, prostituição, homossexualismo, né? Então, por quê? Elas não tiveram o zelo de ter gratidão pelo que Deus deu para elas e usar isso de forma correta e não ficar abusando disso, né? Então, a gente tem que realmente ver o que nós vamos fazer com a nossa vida. Nossa vida é curta, né? Nossa vida é curta e também tem fim. Então, né, a gente não vai morrer pronto, acabou. Ela tem um fim que é ou para a vida eterna ou para a perdição. Se for para a vida eterna, tudo bem, muito bom. Agora, se for para a perdição, aí o negócio fica sério. Então, nós devemos tomar cuidado com cada centímetro que a gente anda, né, com relação à nossa vida, para a gente não cair e desagradar a Deus e ficarmos gratos a Deus pela vida. E lembrar que gratidão é cuidar, né? E a última frase não, o último parágrafo diz, né? Creia em Jesus como alguém que perdoa seus pecados, que deseja que você seja feliz nas mansões que ele foi preparar. Ele deseja que você viva em sua presença e tenha vida eterna e uma coroa de glória. Então, isso aqui arremete o que disse aqui em cima. Porque se você errou com relação à gratidão a Deus da sua vida, e você pecou, você se deu mal alguma coisa na sua vida, você tem defeitos, né? Todos têm, você pode, infelizmente, ter tido algum problema físico, mental, né? Mas aqui diz, né? Crer em Jesus como alguém que perdoa seus pecados. Então, é melhor que a gente não peque e não tenha esse tanto de problema que o pecado acarreta. Mas se tivermos, ele é sua esperança viva e pode te dar uma vida e uma coroa de glória. Então, Deus sempre tem uma solução para aquilo que ele diz, né? Então é isso. Alguém tem algum comentário a fazer? Essa parte aqui é bem importante. Pode ser das outras partes do capítulo, do parágrafo também. Alguém tem algum comentário? Meu comentário é que naquele subtítulo falando sobre as misericórdias de Deus, né, a proteção dele, domingo, sem ser
acho que foi na semana retrasada, né? No final de semana, que eu estava em Linhares, aí eu voltei para Vila Velha, né? E aí passamos na estrada, tudo. Aí na segunda começou uma chuva torrencial e, e aí depois, né, desses uns 2, 3 dias com essa chuva toda caindo muito, a estrada por onde que eu tinha passado, ela desabou, ela caiu. Ficou parecendo um vale, o asfalto assim, um vale, né, um buraco e aí o restante da estrada, né? E aí depois, né, isso eu viajei domingo, e isso depois continuou, foi depois disso que acabou caindo e molhando muito. Aí depois que eu cheguei aqui, muitos lugares, aqui mesmo em Vila Velha, alaga muito, então você tinha que pensar muito onde que você ia, porque alaga só de você pensar, né? E aí eu fiquei muito grata a Deus, porque se essa estrada tivesse caído quando eu estivesse passando no domingo, então, depois, quando eu cheguei aqui, vi tudo no jornal, as imagens, eu fiquei, Senhor, muito obrigada, porque não só eu que estava passando lá, mas muitas outras pessoas viajando no mesmo dia que eu viajei. Não que eu conheça, né, alguém que estava lá na pista, mas Deus nos protegeu. E eu, depois, falando com a minha mãe, falei, mãe, muito, muito grata a Deus pela proteção dele, né, nesse percurso. Realmente, né, Helena? Tem a misericórdia de Deus, né, realmente, né? Tipo, se eu tivesse passando, você poderia ter morrido, né? Alguém tem mais algum comentário a fazer sobre o capítulo? Bom, então, já que ninguém tem mais nenhum comentário a fazer, Enzo, é contigo agora. Eu terminei aqui de fazer minha parte. Então, Davi, acho que pode orar então para a gente terminar, então. Tá ok. Vou pedir para alguém orar, então. Isadora, você pode orar para a gente, por favor? Querido Senhor, obrigada por mais um dia, obrigada porque tua misericórdia dura para sempre. Obrigada por todas as suas bênçãos, Pai. Hoje estamos aqui unidos para pedir a tua bênção, tua proteção e para estudar sobre a tua palavra. Hoje nós podemos aprender diversas coisas, como nós devemos conduzir nossa vida, como podemos fazer para que possamos cada vez mais agradar a Ti. Pai, o Senhor sabe que não é fácil e agora que temos esse conhecimento, o inimigo vai pegar pesado com a gente, mas pedimos a tua ajuda. Sabemos que só seremos vencedores com o teu auxílio. Nós pedimos e agradecemos. Peço também que o Senhor esteja com cada família aqui representada. Nós pedimos e agradecemos, não pelos nossos méritos, mas pelos de Cristo. Amém. Ai, muito obrigado, Davi, por ter passado isso tudo para a gente. Muito obrigado, Luiz. Então, pessoal, alguém estaria no PC para tirar foto para a gente? A gente postar lá no grupo depois? Ok, Eu posso tirar. tá. Obrigado. Será que eu saio e abrir as câmeras? Liguem as câmeras, pessoal, para a gente tirar foto. Por favor. Mas alguém vai abrir? Esperar um pouquinho. Agora não. Acho que não, então. Vamos. Então, no 3. 1, 2, 3. Mais uma aqui. Deixa eu. Só pra
Ver das dúvidas. Aqui. 1, 2, 3. Pronto. Mandar Muito obrigado, Isa. Então, pessoal, tem alguém que está participando pela primeira vez aqui com a gente? Só para confirmar, para se apresentar, caso esteja, né, para a gente conhecer. Alguém? Sim, eu sou o Jander, aqui de São Luís, Maranhão. Prazer, Jânio. E continue com a gente aqui estudando, todas as segundas-feiras. Você está ali no grupo do Zoom? Não. É uma amiga minha que mandou o link para mim. Ah, ok, então. Então, se quiser que a gente coloque no grupo, que lá tem toda segunda-feira a gente posta o link e o convite. Aí chega a teu critério, que tá achando melhor. Ok. Então, pessoal, tem mais alguém? Você está participando aqui pela primeira vez com a gente? Parece não, né? Estou dando aqui os nomes. Os postinhos. Gustavo Frida, que voltou a participar com a gente agora. Com o tempo sem participar, voltou. Seja bem-vindo novamente, Gustavo. Desde, gente, Pois é, o Gustavo e o Jorge, né, entraram hoje. Parece que combinaram. O Jorge também, uma figura. Mas aí, pessoal,